Olá, seja muito bem-vindo a esse canal, meu nome é Lucas Marte e hoje a gente vai aprender um efeito simplesmente espetacular no Framer, onde a gente consegue colocar uma estética super interessante no efeito de Scroll Transform, onde a gente vai também colocar um cursor personalizado, um efeito de stick e tudo isso no mesmo vídeo, então se prepara porque vem coisa boa por aí. Antes disso, se inscreva no canal, deixa seu like e se você quiser fazer meu curso, o link está na descrição. Bom, dentro do Framer, ele abre por padrão um breakpoint de 1200, né? O breakpoint ele é o tamanho da tela em si. Eu vou colocar aqui 1440, né? Normalmente eu trabalho com esse padrão. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é ativar o layout, né? Então quando a gente ativa o layout, para quem vem do Figma, é o auto layout lá. Aqui a gente trabalha com stacks, que é a mesma coisa aqui, só que aí aqui é o nosso layout, as nossas propriedades. E aí, antes de a gente trazer um texto para dentro do nosso projeto, a gente pode vir aqui, ó, Insert Frame, e a gente vai começar a montar as nossas camadas aqui, como se a gente fosse construir o site, tá? Então, vou pegar aqui, vou colocar ele em Fill, beleza? E vou colocar aqui o nosso Main, beleza? Que é onde vai ficar todas as nossas camadas. Vou ativar um layout aqui, posso retirar a cor, tá? Não vou precisar de cor. E aí, vou pegar aqui e colocar dentro do main aqui outra camada, outro framer aqui dentro, tá? E aqui eu vou colocar como Hero Section, beleza? É assim que a gente começa a montar a estrutura de um site. E aqui dentro do main, eu sempre já coloco Fit Content, porque ele precisa abraçar a Hero Section, tá? Então, a gente vem agora na Hero Section, coloco aqui em Fill, e eu coloco a Hero Section em Viewport, para que ela pegue o tamanho da tela do device do nosso usuário que estiver visitando o site, beleza? Vou ativar o layout aqui novamente, tá? Posso colocar, deixar sem cor por enquanto, tá? E aí a gente vai trazer novamente aqui um frame, e esse frame normalmente a gente chama de Content, que é onde vai ter o nosso conteúdo, tá? E aí, dentro do nosso conteúdo, eu vou colocar um fill, beleza? E vou colocar também um fill aqui. Então, beleza, ele está com preenchimento ativado e vou tirar agora. Agora sim a gente entra com o nosso texto. Então, criando um efeito de Scroll Transform no Framer, beleza? E aí o nosso content aqui, ele precisa estar com o layout ativado também, para que a gente consiga agora pegar o nosso texto e colocar ele aqui no width em fill. E aí ele quebra magicamente para a gente. Vou deixar aqui ao centro. Vou deixar meu texto assim por enquanto, tá? O nosso desktop é o principal que precisa ficar em Fit Content. Só o main aqui, ó, que eu vou precisar depois empurrar um pouco ele, porque a gente vai fazer um efeito de stick. Aí você vai ver como que funciona, tá? Beleza. Como a gente vai fazer um efeito de stick, a gente precisa de uma segunda sessão aqui para a gente simular esse efeito. Então eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa sessão, vou jogar dentro da main aqui mesmo, tá? E a nossa main, ela tem que ficar na vertical. Então eu vou jogar ela para vertical. Como você viu, já se adaptou tudo perfeitamente, porque o nosso desktop lá, ele está em Fit Content, tá? E aí na nossa segunda sessão, a gente já pode personalizar aqui, ó, criando um efeito de Scroll Transform no Framer com Lucas Marte no YouTube. E aí é super interessante a gente saber se a gente quer colocar um max width. Então eu vou colocar aqui nesse caso, né, selecionando o meu texto aqui mesmo, ó, vou vir aqui, max width, e vou colocar um fixed de 1000, talvez. Opa, faltou um 0, 1000. Eu não gosto da viúva, hein? Então vou colocar um 900, 800, pronto, matei, acabei matando a viúva. Beleza, então a gente agora, nesse cara, a gente não precisa então do fundo, né? E a gente pode, depois a gente vai pintar esse texto de preto. Então vamos lá, a gente primeiro precisa resolver esse stick, né? Então como que a gente faz um stick? Eu quero que as duas seções, elas tenham um stick. Então eu só vou mudar o nome dessa seção
para Text Black. Então vou selecionar as duas seções, clico na primeira, pressiono Shift, clico na segunda e aí eu venho aqui em Stick. Deixo as duas em Stick, né? Como você viu, quebrou aqui, né? O meu querido Hero Section, porque ele foi para 50 VH. Eu quero 100 VH, tá? Não me atrapalha, por favor. Então nós estamos em Text Black aqui, o nosso stick agora vai nascer. Por quê? Nós vamos pegar a nossa main aqui, tá? E nós vamos colocar em Fixed. Vai acompanhando o processo. E aí nós vamos aumentar um pouquinho aqui só. Beleza? Como você viu, tudo foi para o centro. Por quê? Porque a distribuição está center. Eu vou colocar em Start. Beleza? Então, se a gente for dar um play agora, não vai funcionar. Por quê? Porque a gente precisa que tudo esteja em Visible. Então, eu vou colocar em Visible aqui o main e vou colocar em Visible aqui também o desktop. Tudo isso em Visible. E agora a gente vai começar a construir a nossa estrutura do nosso efeito, né? Vamos ver só se o nosso stick ele tá funcionando. Ó, ele tá parado, aí a barra tá rolando, tá vendo? E depois que chegou a segunda sessão, ela ficou ali, ó, tá? Então é isso basicamente que a gente precisa. Aqui também eu vou colocar um max width, só pra gente deixar bonitinho. Vou colocar um 1900 aqui, para ficar legalzinho. E aí a gente pode agora vir aqui, pegar o nosso frame, colocar um frame aqui no centro, tá? Dentro do nosso content, em cima do texto. Esse frame, ele vai ser na cor branca, beleza? E eu vou deixar ele redondo, sempre redondo, tá? Depois a gente vai também fazer isso. Sempre que ele ficar quadrado novamente. Então vou vir aqui, trocar ele de Relative para Absolute, e aí eu consigo centralizar ele aqui e centralizar ele aqui, beleza? Com a impressão que esse texto não está completamente branco, eu vou colocar ele em branco aqui, ó, branco, beleza? Agora a gente está com o nosso frame aqui, a gente vai construir um efeito nele. Qual que é esse efeito? Se você aprender esse efeito no frame, você já consegue fazer coisas extraordinárias. Então eu vou colocar o efeito de Scroll Transform, vou selecionar Section in View. A Section in View, ela pede que a gente selecione qual que é a seção que vai disparar esse efeito. E o que vai disparar o meu efeito, basicamente, é a segunda seção. Ela que vai disparar o meu efeito. Aqui também está cinza, vou colocar branco. E ela precisa, então, receber um ID, né? Então a gente vai vir aqui, Scroll Section, e esse ID vai ser Section 2 Tutors. Beleza, esse é o nome da nossa seção, magnífico. E aí, agora sim, quando a gente abre aqui, ó, a gente tem a nossa seção de baixo. Então eu vou dar aqui, selecionar ela. No nosso From, né, então o primeiro estágio do nosso efeito, a gente vai deixar a escala zerada e a opacidade a gente vai deixar em 1 mesmo. Sempre que a gente coloca 1, a gente está dizendo que a opacidade está 100%, né, ela está visível. E toda vez que a gente coloca 1 também no Scale, quer dizer que a imagem está no tamanho original, tamanho de 100, tá? Então aqui a gente começa com a opacidade 100, mas a escala está bem pequenininha que não dá para aparecer, né? Está zerada. Então eu vim to agora, que é para onde vai esse efeito, qual que é o segundo estágio. E agora sim a opacidade ela continua 100 e a minha escala ela vai para 10. Vou vir manualmente aqui, ó, e vou colocar no máximo que eu conseguir. Inclusive aqui no width eu vou colocar em 300%. Olha, ficou gigantesco, né? Gigantesco. Vou centralizar ele, né? Então centralizei aqui no centro e aqui. E novamente eu vou transformar ele num círculo. Se ficar muito grande a gente pode diminuir. Acho que está muito exagerado. Eu vou colocar em 200. Acho que já está bom. Vou novamente centralizar ele aqui no meio da minha seção. Beleza? Então ele é um círculo gigantesco. Então a gente tem dois estágios aqui, né, de From zerado, e a gente tem o To aqui embaixo. Então quando a gente agora der um play, ele vai fazer esse efeito aqui, ó, tá vendo? Ó meu dedo scrollando, ó meu dedo scrollando, tá? Então ele vai fazer esse efeito, beleza? Porém,
eu quero ele um pouquinho mais para baixo. Deixa eu ver. Agora sim, agora tá magnífico. E aí, o meu efeito do texto de baixo, ele precisa aparecer, né? E aí eu vou pintar ele de preto. Agora vai acontecer o seguinte, ó, quando eu vim, o meu texto sobe, beleza? Ó, essa seção do text, ela está em Fixed e eu quero ela também em Viewport, tá? Então, quando a gente der um play agora ela vai para o centro, certinho, tá vendo? Então, já aconteceu o nosso efeito. O que a gente pode fazer para ficar um pouco mais suave o nosso efeito? A gente colocar aqui ao centro, talvez. Deixa eu ver. Ó, tá vendo? Então eu coloquei ao centro, ele tá scrollando, aí depois que entra o nosso texto. Acho que ficou um pouco melhor, né? Então esse já é um efeito super sensacional, só que dá pra gente melhorar mais ainda. E aí eu vou criar um círculo aqui com um frame do lado, tá? Mais ou menos desse tamanho, acho que tá bom. Assim. Vou pintar ele de branco. Opa, ele está aqui, né? Eu vou deixar ele aqui em cima, ó. Vou tirar ele do meu frame. Vou pintar ele de branco, 100% branco. E vou colocar o nome de cursor. E aí eu vou clicar com o botão direito, transformar ele num componente cursor tutorial YouTube. Beleza? E aí agora que entra a mágica do negócio. A gente vai vir aqui, ó, Styles, tá? Blend. E aí a gente abre esse painel de Blend aqui. E aí a gente vai ter um que é aqui, ó, Difference, tá? E aí o que vai acontecer? Tudo que a gente passa no branco, se a gente passar o cursor no branco, ele vai ficar preto. Se a gente passar no preto, ele vai ficar branco. Isso vai dar um destaque super legal. Então o que a gente precisa fazer agora? A gente não colocou um ID na nossa main aqui, ó, cursor animate. Então quando a gente pega agora o nosso cursor, a gente clica aqui em cursor, custom, e aí agora a gente seleciona qual que é o nosso cursor. Então vou lá, cursor tutorial YouTube, e aí você pode colocar uma transição também se você quiser, mas na nossa main, quando a gente passar agora o mouse, olha que delícia. Eu vou publicar o nosso site. E aí, ó, já está na nuvem. Vou fazer a transição e olha que legal. Trocou o texto. Magnífico. Voltei aqui, ó, voltei para outra seção. Então, galera, esse efeito ele simplesmente é espetacular, porque você consegue colocar várias seções, você consegue fazer várias cores. Então imagine isso daqui trocando várias seções, cores diferentes, você muda o cursor para cada tipo de seção e aí você vai ter esse efeito simplesmente espetacular. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, se você quiser aprender mais sobre isso, mais sobre o Framer, mais animações, clica no link na descrição do meu curso Framer Animation, entra na lista de espera, ou se já tiver com o carrinho aberto, já vem participar que o curso tá maravilhoso. Então, até a próxima. Valeu!